Deputado Fábio Dantas, concede a vez ao deputado, segundo orador inscrito, deputado Fernando Mineiro. Senhor presidente, senhores deputados, quero aqui, como havia anunciado em outros pronunciamentos ontem, fazer aqui a parte 3 do balanço que tenho do governo Rosalba, governo do DEM, aqui no Rio Grande do Norte. Na terça-feira eu falei sobre a questão dos servidores, ontem eu falei sobre a questão das obras paralisadas e hoje eu vou falar aqui sobre algumas políticas públicas e, em particular, sobre a questão da segurança, da saúde. Lamentavelmente, senhor presidente, parece que a greve atingiu também a bancada da situação. Bancada da situação, talvez por não ter o que debater no plenário, não se faz presente essa semana para não debater as questões, negando a função do parlamento. Direito deles, evidentemente, de assim comportar. Mas nós vamos tratar aqui, senhor presidente, das políticas públicas do governo do Estado, de algumas políticas públicas. Eu, inclusive, amanhã estou disponibilizando no nosso site um caderno do Mar de Rosas. O que é o caderno do Mar de Rosas, deputado Leonardo? É a compilação das promessas de campanha da candidata. Viu, deputado Fábio? Nós separamos as promessas de campanha da candidata, chama Mar de Rosa, não é? Item por item, que nós conseguimos ter acesso, publicado nos jornais, e vamos amanhã no site disponibilizar, com o título Para Não Esquecer. Para não esquecer. Para não esquecer é o título, viu, Fábio? A campanha não era para fazer acontecer, então nós vamos chamando Para Não Esquecer. E vamos pegar as promessas, deputado Ezequiel, que a candidata fez ao Rio Grande do Norte, as principais promessas. Vai estar disponível amanhã no nosso site, nós vamos inclusive jogar nas redes sociais, para as pessoas acompanharem quais foram as promessas e compararem o Mar de Rosas com a situação que nós encontramos hoje, o estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, a questão da segurança no estado do Rio Grande do Norte, quem aqui foi pioneiro em fazer o melhor retrato da situação da segurança ou da situação em segurança foi o deputado do DEM, Leonardo Nogueira. Já disse tudo. Se até o deputado Leonardo Nogueira, que é de Mossoró, do DEM, fez aqui 3 contundentes discursos sobre a questão da segurança, o que dirá eu? O que dirá eu? Então, senhor presidente, nós vivemos uma situação, do Renato e seus bruquepes, dos defíveres, porque quem não está acompanhando, deputado Ezequiel estava perguntando de quem é a canção Mar de Rosas, não é? E o nosso tremendão, deputado Leonardo, estava lembrando que é do Defíveres, não é? Não é isso, Mar de Rosa, aquela canção, né? Eu não te prometi, mas aqui eu prometi. Você bem sabe, exatamente. Leonardo deve ter cantado muito, que é da banda dos Tremendões, naquela época. Então, senhor presidente, a situação da segurança no nosso estado é grave. E eu acompanhei, senhor presidente, a nomeação, a indicação dos atuais servidores que estão assumindo cargos na direção da segurança, e afirma que seria um constrangimento, que são pessoas que têm bons currículos profissionais, pessoas que têm referência, tanto o secretário como o secretário adjunto, são quadros da Polícia Federal, e pelo que eu acompanhei, pelo que eu li, pelas entrevistas que tenho acompanhado deles, são pessoas que entendem do processo de segurança. O problema, senhor presidente, é que não tem nenhum apoio do Executivo. Não tem, repito, nenhum apoio do Poder Executivo o que eles fazem. É do centro, do governo,
Porque o governo, todos nós sabemos, tem um centro que comanda, que define, tem secretário de primeira, de segunda, terceira categoria. Inclusive, senhor presidente, nós vamos também amanhã, deputado Fábio, deputado Tom, deputado Leonardo, disponibilizar o percentual dos gastos de cada secretaria. Nós chegamos no meio do ano e a Secretaria de Segurança, por exemplo, não tem 30% dos gastos das despesas previstas realizadas. Nós vamos disponibilizar esses dados. Mas a questão de segurança é gravíssima. E independe, inclusive, da competência pessoal, técnica, tanto da segurança como, por exemplo, da saúde, da educação. Não se trata dessa questão aqui. Se trata que não está conseguindo implementar uma política. Mossoró e Natal. Mossoró chegou ontem, hoje. Deputado Miri, só uma informação. Pois não, deputado. O site, o portal da transparência do governo do estado, desligou o ano 2011. Quando você acessa, faz mais de uma semana que eu tento acessar o portal da transparência, que foi tanto exaltado nesse governo, mas só consta lá o ano 2010. 2011 desligou mesmo, talvez seja para que a gente não transmita à população o superávit dos recursos na conta do Tesouro Estadual. Então o que está acontecendo, senhor presidente? Na questão da segurança, os exemplos bastante graves, crescimento dos homicídios em Mossoró, 115, não é isso, deputado Leonardo? Ontem, 115 pessoas já foram assassinadas em Mossoró só este ano. Mossoró que tinha, pelas informações que tenho, 25 carros de Honda fazendo o trabalho na cidade, 25 viaturas, 20 viaturas, hoje tem 4 viaturas. Tinha 25 no ano passado, hoje tem 4 viaturas. Aí vocês imaginam a situação. É um crescimento assustador. Natal, até o final de maio, Natal, teve 199 homicídios, deputado Leonardo. Então Natal e Mossoró, proporcionalmente, estão entre hoje as cidades que mais têm homicídios no Brasil. E o governo, a despeito dos profissionais, a despeito dos dirigentes, a despeito dos seus currículos, não consegue ter nenhuma ação, porque precisa do comando do chefe do executivo, e o chefe do executivo vive de costa para a sociedade. Ainda não assumiu, vive olhando para trás, vive de costa para a sociedade e olhando para trás. Você não encontra falas do chefe do executivo, pronunciamentos do chefe do executivo nesses 6 meses, de nenhum assunto de interesse, de importância para o Rio Grande do Norte. Você não encontra nenhum assunto de interesse do Rio Grande do Norte na fala, no relato do chefe do executivo, da chefe do executivo do Rio Grande do Norte. Então a segurança que está aí, aos nossos olhos, da maneira precária, e não só o aparato direto da segurança, no sentido repressivo. Hoje eu estive no ITEP, deputado Fábio. Você sabe que a desativação, porque é preciso dizer isso aqui, deputado Raimundo Fernandes, as centrais do cidadão estão sendo desativadas pelo atual governo. Não se faz mais carteira de identidade na central do cidadão para tirar a segunda via, terceira via, 20 dias. Ontem, um garoto foi tirar segunda via da carteira de identidade, lá foi informado que só pode ter, Fábio, no dia 20 de julho. Hoje eu fui ao ITEP, na área de tirar de carteira de identidade. Tinha dezenas, centenas de pessoas. Ou seja, um programa que já tem, que eu pensava, imaginava ser um programa de Estado, que foi criado inclusive no governo Garibaldi, está sendo desmontado pelo atual governo. Porque além de não pagar as gratificações, deputado Raimundo Fernandes, em nenhuma das centrais de cidadão, não tem material básico para tocar o serviço. Isso tem, por exemplo, na coisa, função simples do ITEP, sem falar na total ausência de política para a questão da polícia de pericial, para a perícia, a desarticulação do órgão, a falta de política para que o órgão possa ser auxiliar da polícia mais direta, da questão da segurança. Como ter uma política de segurança eficaz se não temos um papel central, por exemplo, do ITEP, da questão da perícia? É impossível. Nós temos a situação dos presídios, obras dos presídios paradas, na cidade de Lages e outras cidades paradas, deputado Zé Dias.
A construção, as obras foram feitas, os presídios estão parados. Parados. Nós temos a situação dos policiais civis concursados e não convocados. Nós temos a situação dos policiais militares, 820, aprovados em concurso e não convocados. Nós temos a situação dos agentes penitenciários que precisam de dar sequência ao seu concurso. Nós temos a questão dos suplentes dos corpos de bombeiro, que compõem os pilares da segurança, totalmente desarticulado. Tem uma indiferença do governo em relação à questão de segurança, em relação às políticas públicas, que é assustadora a indiferença do governo. O governo está nem aí. Ontem eu falei com o slogan devia ser, tô nem aí, para essas coisas. Além disso, senhor presidente, a gente precisa cobrar do governo a concretização das questões da saúde. Hoje os jornais, os portais, estão anunciando a situação caótica dentro do Valfredo Gugel. Mas não era motivo. Quem não se lembra das sessões passadas aqui nessa casa, os deputados que eram oposição ao governo Vilma, ao governo Iberê, todo dia rezavam, falavam da questão da saúde, usavam a política da questão da saúde como uma disputa política. Agora é silêncio absoluto em relação à situação caótica. Os hospitais de Mossoró, de Pau de Ferro, de Currais Novos. Não é possível que a insensibilidade, a indiferença seja tão sem limites por parte do governo e dos seus apoiadores em relação a essa questão. A saúde, as pessoas estão morrendo. Continuam. Não começou agora. E tem uma indiferença. A diferença é que antes existia falas, vozes que defendiam, mas eram defesa de ocasião. Era de defesa por uma questão política eleitoreira, porque silenciam diante dessa situação que nós temos agora. A questão da educação. Questão de educação. 2 meses de greve. Aliás, aqui no plenário nós temos os trabalhadores da educação, temos da Fundação José Augusto, temos da Emater, temos dos servidores da tributação, através dos seus sindicatos, das suas entidades. Olha só que situação, fazendo um parênteses. Ontem foi anunciado aqui que o governo daria resposta na semana passada aos documentos entregues a ele na semana que vem. O governo daria resposta na próxima semana às reivindicações entregues a eles na semana passada. Hoje os jornais dizem outra coisa. Hoje os jornais dizem, olha que coisa desmoralizadora do poder executivo, do poder legislativo. Os jornais dizem, o chefe do gabinete civil diz assim hoje nos jornais, um dos jornais, não dei resposta porque eram assuntos que eu já sabia, que eu já tinha dito a eles que não podia atender. Mas como que ontem o nosso presidente Ricardo Mota, olha que situação coloca o presidente Ricardo Mota. Ricardo Mota, formalmente, presidente do Poder Legislativo, anuncia para todos os servidores que o chefe do Executivo ia dizer, semana que vem, deputado Nelter, qual era a resposta para os servidores. E hoje o mesmo chefe do Executivo, só pode ter sido o mesmo, né, porque não existe 2 chefes do Executivo, do Gabinete Civil. O mesmo chefe do Gabinete Civil diz no jornal outra coisa. Diz que não respondeu porque já eram conhecidas as reivindicações dos servidores. E ontem o nosso presidente, com a maior boa vontade, fala aqui nesse plenário, de que semana que vem teria resposta.